Essa geração não foi criada para se esconder. Deus não nos chamou para viver uma fé pequena, nem uma vida dividida. Carreira não é só trabalho, estudo não é só obrigação, e fé não é somente em um final de semana. Quando Deus está no centro, tudo se conecta, tudo ganha sentido. Jesus disse: "Ide por todo mundo." E este ide começa agora, na sala de aula, no trabalho, nas escolhas diárias que ninguém vê. Existe algo maior nos chamando. Não é sobre status, não é sobre aplausos, é sobre propósito. E aqui uma geração se levanta e ela não vai ficar parada, ela vai adiante. Tudo isso tem um sentido. E tudo que vamos aprender aqui nesta noite são com pessoas que vivem isso na prática. Como no primeiro Life, nós também trouxemos pessoas capacitadas para nos ensinar, para que a gente possa sair daqui e aprender algo novo. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, tem um papel aí na mão de vocês. Esse papel, vocês vão guardar ele para o final, tá? Vocês vão absorver tudo que for aprendendo nesse momento. E aí no final a gente vai ter um tempo para você escrever um resumo do que você aprendeu aqui nesta noite. Tem 2 perguntinhas em cada ali bem importante e depois a gente vai voltar a falar sobre ele, beleza? Então, para a gente ganhar tempo aqui, nós vamos orar e vamos começar com o primeiro palestrante, beleza? Levante suas mãos, vamos começar de uma maneira diferente, agradecendo a Deus por esse dia. Senhor, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Pai, nós sabemos que o Senhor preparou tudo aqui, neste ambiente. Preparou vidas, Pai, para serem transformadas de alguma forma. Sem contar a idade, Pai, porque o Senhor realmente está conosco em todo o tempo. Senhor, nós colocamos cada palestrante em Tuas mãos, colocamos cada palavra ministrada aqui em Tuas mãos, colocamos cada tema em Tuas mãos. Que seja, Pai, uma bênção. Agora faça assim com a sua mão para baixo. Senhor, diga: Senhor, eu estou pronto para receber algo novo de Ti. Abra minha mente e meu coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá conhecer o primeiro participante? Tatiane Martinelli, 44 anos, casada, mãe, administradora, analista de perfil comportamental e gestora da Unicesumar Brusque. Ao longo da sua trajetória, tem ajudado jovens a tomarem decisões conscientes sobre o futuro. Hoje, ela vem falar com você sobre estudos com propósito, porque estudar é mais do que escolher uma faculdade, é sobre vidas transformadas. Seja bem-vinda! Uhul! Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, façam de conta que vocês estão na igreja de vocês. Podem se sentar. Gente, isso aqui é para combinar comigo aqui. Eu sou a doida do roxo, tá?
Hoje eu não vim de roxo, mas é raridade, né, Edna? Edna, Will, Samuel ali. Sou fã deles. Então, pessoal, eu me chamo Tatiane, como muito bem apresentada. Amei o vídeo, não tinha visto, tá? Chique esse negócio, hein, gente? Até parece que é importante aí. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre estudos com propósito. E eu confesso, quando a Luana e o William, eles me convidaram, começaram a falar, eu já tinha imaginado um slide, eu ia falar de Salomão, de Saul, das habilidades de Davi, de como Daniel, ele era excelente em tudo que ele fazia, e como José precisou se qualificar em tudo que ele passou para que ele assumisse o governo do Egito. Aí o Espírito Santo falou, não, fala a tua vida mesmo. É para você, é para você contar os teus bafão, que você não queria fazer faculdade, que você não queria estudar, conta para eles a tua história. Então, para que ele cresça e eu diminua, eu vou fazer isso, né? Eu nasci em Balneário Camboriú, os meus pais, os meus avós, eles foram os fundadores da igreja quadrangular, da primeira igreja quadrangular de Balneário Camboriú. Então, eu nasci na igreja, né? Na verdade, eu nasci no hospital, né, gente? Mas a gente gosta, né? Eu nasci num berço cristão, né? E aí, eu estava, né, com 12 anos, a minha família toda crente, não conhecia outro universo que não fosse esse. Com 12 anos, apaixonada por Jesus. E eu queria, assim, que o meu primeiro beijo fosse para o meu esposo no altar. Era isso que eu queria. Queria me batizar nas águas, a minha mãe achava muito cedo. Mas aí eu fui batizada no Espírito Santo. E ela falou, já que o Espírito Santo te batizou, quem sou eu para você não se batizar? E eu era assim, lia a Bíblia, apaixonada. Mas, com 15 anos, eu me decepcionei com meu pai. Me decepcionei com o pastor da igreja. A minha mãe, meu pai é alemão, do olho bem azul, minha mãe mulata. Pegava os jovens, tudo levava para a praia. Depois do culto, no sábado, fazia um pagode lá. E aí começou a gerar muita inveja, porque os jovens gostavam de estar com a minha mãe, né? Então, eu lembro que a minha mãe tinha 45 colchão em casa, e aí ela espalhava aqueles colchão, os jovens dormiam lá. E aí começou um monte de ciumeira, e enfim. Me decepcionei com meu pai, com o pastor, e automaticamente com Deus. Com 16 anos, eu disse assim, não vou mais servir a Deus, não vale a pena. Praticamente saí de casa com essa idade, e aí foi mundão, né, gente? Até os 30 anos. Nesse meio tempo, o meu pai se converteu de verdade. Ele e a minha mãe foram ungidos pastores. Praticamente assumiram uma igreja que começou na casa. E o ministério deles bombando. E eu, no Egito, não queria saber de Deus. Eu tinha raiva de Deus. E a última que eu tinha aprontado era ter uma namorada. E a minha mãe era pastora, né? E a gente brinca que era da igreja ultra santa naquela época, né? E aí a minha mãe fez um voto com Deus e falou, Deus, ou tu salva a Tati e leva, ou tu transforma ela para a tua glória. Nisso, gente, um casal que era os pastores dos meus pais, bateram na porta e falaram assim, ó, Deus mandou eu vir aqui dizer que eu não sei qual foi a oração que você fez e o pacto que você fez com Deus, mas Deus vai cumprir. Meu Deus, a minha mãe desesperou, falou, a Tati vai morrer, porque nem ela acreditava muito que Deus podia me transformar para a glória dele. Gente, foi assim, resumindo, naquele mesmo período eu tive uma experiência com Deus dentro do meu quarto e foi, né, eu nem acreditava em Deus, né? Naquela época eu nem acreditava em Deus, aprontei todas, só nunca bebia e nem usava droga, porque a minha mãe tinha me traumatizado, ela dizia que se eu fizesse isso ia vir um demônio em mim. Eu lembro que uma vez eu bebi demais e falei, meu Deus, vai vir demônio em mim, vai vir demônio em mim, vai vir demônio em mim. Aí falei, contando isso uma vez para minha pastora, ela falou, mas da pombagira tu não tinha medo não, né? Só tinha medo do Zé Pilintra. E aí, foi assim que eu vim para Jesus intensa. Gente, imagina eu, morando em Balneário Camboriú, 30 quilos mais magra. Eu trabalhava na Herbalife na época. Tinha 60 pessoas na minha equipe. Viajava para dar palestras, tinha 6 espaços Vida Saudável. Pensa assim, ó, menina bombando. Balneário Camboriú, magra, bonita, ganhando bem, desviada, boa coisa não era. E aí o que Deus mandou eu fazer? Sair dessa empresa. Não por causa da empresa, mas porque junto com aquela galera eu nunca ia conseguir me manter convertida no Senhor. E eu larguei tudo e fui fazer faxina. E aí o que eu pensava? Não. Deus vai me mandar para as nações.
Cara, eu quero ir para a África, tomar água suja, pegar malária. É por isso. Aí já não tinha mais unhão, não tinha mais cilhão, não dava mais de salto. Não, eu estou fazendo faxina aqui. E aí conheci uma amiga doida que já me colocou a ouvir o Dave Robson, que orava 8 horas por dia em línguas. Então eu estava fazendo faxina de 4 em 4 horas. E eu ficava orando em línguas em 4 em 4 horas, enquanto eu estava fazendo faxina. E essa era a minha vida. E a minha amiga tinha ido para a MCM. Eu falei, meu Deus, eu vou para Jocum. O meu sonho é ir para Jocum. Eu vou para as missões. E eu orando, Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. De repente, uma outra amiga fala assim, tem uma proposta ali de emprego na Unicesumar. Eu conheço o dono e eu indiquei você. Vai lá fazer entrevista. Pensei, vou para missões, né? Eu vou para missões, é claro que eu vou para missões. Aí, falei com a minha mãe muito crente, falou, filha, vamos fazer vai fazer entrevista. Vamos orar. Se for da vontade de Deus, você vai ser contratada. Se não for, ele nem vai gostar de você. Eu falei, amém. Gente, fui naquela entrevista, mas assim, sabe? Aí pediram para eu ir outro dia. No outro dia eu fui e falaram assim, eu vim aqui para a segunda parte da contratação. Não tem mais contratação. Você já está contratada. Depois que ele falou com você, ele cancelou todos os outros candidatos. Você já pode ficar aqui e trabalhar. Gente, sentei ali no computador. Nós vamos te explicar. Mas assim, meu mundo caiu. Aí cheguei em casa, a mãe, filha, o que aconteceu? Que você ficou a tarde toda lá? Eu falei, não, mãe. É que eu já fui contratada para trabalhar lá. Meu Deus, olha como Deus te honrou. Tu estava fazendo faxina. Agora você vai ser gerente de uma faculdade. Meu Deus, filha, que maravilha. E você não tem nem faculdade. E eu assim, na verdade, mãe, eles vão me dar uma faculdade. Eu ganhei uma bolsa 100% para estudar processos gerenciais. Meu Deus, tu ainda vai ganhar a faculdade. Eu não sei o quê. Gente, entrei no banheiro para tomar banho, comecei a chorar. Copiosamente, como se não houvesse amanhã. E eu falava, Deus, eu não sou obreira aprovada. Porque se eu fosse obreira aprovada, tu tinha me mandado, Senhor, para a África, para Jocum, para Amazonas. Nem que fosse aqui para Monte Alegre. Eu falava para o Senhor. Mas eu não sou, agora eu vou ter que bater cartão. Eu vou ter que assinar minha carteira. Eu falava, eu não sou obreira aprovada. E não queria estudar na Unicesumar. E eu lembro que uma vez a mãe estava estudando assim um livro, a Bíblia aberta de um lado, um livro, acho que era Spurgeon. E ela, assim, eu olhando ela, estudando conflitos de administração, na administração. Eu falei, mãe, Jesus está voltando, mãe. Eu tinha que estudar isso aí que tu está estudando. O que eu estou estudando, mãe? Administração, processos gerenciais, né? O que eu estou fazendo, mãe? A minha mãe falou, o que o Senhor mandou tu fazer? Tu não orou? Tu não falou? Deus não confirmou que você só vai sair daquele emprego quando você terminar essa faculdade? Então, você vai fazer essa faculdade até o fim. Gente, aconteceu de tudo enquanto eu estava lá. Assim, meu Deus. Para começo de conversa, eu já ganhava igual uma tutora e não como gerente. Não era nem esse salário. Era muita confusão, era muito difícil. Eu tive burnout lá, sabe, desse emprego. E quando eu chegava em casa, meu pai falava, pede as contas. Por que tu não vai pedir as contas? Porque, olha, tua irmã ganha 3 vezes mais do que tu, vendendo lá na Avenida Brasil, numa loja de roupa. E você passando perrengue. E eu pensava, quer saber? Chega, eu vou sair dessa faculdade, vou cancelar e vou pedir as contas. E a minha mãe falou assim, epa, o que Deus falou? Deus mandou sair? Não, então ela não vai sair. E eu ia para o quarto assim, não acredito, sabe? Igual criança pequena. E aí, me formei, 2 anos trabalhando. Depois de 2 anos, aí eu podia sair da Unicesumar. O que eu fiz? Saí da Unicesumar. Ai, graças a Deus, né? Agora, livre sou, né? O que acontece? 5 meses... Não, passou 1 ano. E o Senhor falou assim, você vai voltar para a Unicesumar. Eu falei, não, Senhor. Não, Senhor. Eu já cumpri meu papel, eu já fiz a faculdade. 1 ano depois, o Senhor, você vai voltar para a Unicesumar. Falei para o Lucas,
o Helder vai me procurar, porque o Senhor falou que eu vou voltar para Unicesumar. Dito e feito, meu ex-patrão. Você vai voltar, Tati, eu preciso que você volte, assuma nem que seja uma parte, o repasse caiu demais depois que você saiu, o polo estava falindo. Lá fui eu em obediência trabalhar. Gente, trabalhei 5 meses lá, veio a proposta de comprar o polo de Brusque. Aí era o contrário, eu não era mais funcionária, agora eu ia ser dona. Eu não podia pedir as contas e ir embora, apesar de eu ter tentado já, mas não deu certo. Nesses 6 anos que a gente está aqui, eu já tentei algumas vezes, mas não deu certo. Eu lembrava, eu sou a dona, não tem como, né? Então, vim para cá. Só que a Unicesumar, ela é hoje, para vocês terem uma noção, a 11ª maior faculdade do mundo. Às vezes, a nossa maior dificuldade aqui, né, Edna? Porque quem nasceu em Brusque, ele acha que as outras faculdades aqui são grandes. Eles não têm noção que é faculdade grande. O pastor já esteve lá, né? Meu Deus, é como se fosse um bairro. É uma cidade, gente. A faculdade é uma cidade. Bem naquela época, a Unicesumar tinha ganhado o título de ser a melhor faculdade de atendimento ao aluno do mundo. Você tem noção que não era só ter um polo de faculdade, era ter um polo de faculdade da Unicesumar. 2 perrapados de Itajaí, tipo, como é que nós vamos pagar esse polo? Primeiro, será que eles vão querer vender esse polo para nós? Será que eles sabem quem nós somos? Gente, quando Deus está no negócio e vinha aquela palavra, vim te comprar esse dinheiro, vim te comprar esse dinheiro. Gente, só sei que veio a pandemia, ficamos 2 anos sem pagar o polo, começamos a pagar depois da pandemia com 50% de desconto. Se não é Deus nisso, e aí foi que 2 perrapados assumiram um polo na Unicesumar. E aí começou todo o meu dilema. Sou filha de pastores, o meu marido também é filho de pastor, muito ativa na igreja, muito ativa. A gente teve uma época que o meu sogro fez uma cirurgia, nós assumimos a igreja e eu ainda ministrava 2 cursos, 2 grupos de mulher única e ele de homem ao máximo ainda, além de assumir a igreja. E trabalhar fora, e ter filha pequena, tudo isso junto. E aí o que acontece? Viemos para Brusque e o Senhor falou assim, eu quero que você não faça nada na tua igreja. Gente, eu faço parte da nação forte aqui, né? Nada, nenhum ministério para chamar de meu. Às vezes eu falo com a pastora Carol, ai pastora, ela, fica na obediência. E aí eu não queria também ser empresária. E muitas vezes eu chorei, eu não quero ser empresária. Alguém é empresário aqui? Porque além do pastor, o empresário é o que mais, né? A gente podia ser feliz, não, quero ser empresário. Não, você quer ser feliz? Não, quero ser empresário no Brasil, né? Imagina ser empresário na área da educação no Brasil superior. É assim, é fé demais, entende? É para ser provado. Pior que isso, só pastor mesmo. Né? Pastor sofre, né? Então, eu queria, e várias vezes eu cheguei e falei para o Senhor, eu não quero isso. Algumas vezes fui falar com o meu pastor, que ele é gestor, né? E eu querendo uma solução espiritual. E ele falou, isso aí é gestão, Tati. Isso aí é gestão. Tu só não quer cumprir o que um gestor tem que cumprir, tem que fazer. Às vezes é coisa ruim mesmo. Às vezes o gestor tem que, né, tomar decisões difíceis. E aí fui orar. E eu lembro que eu estava orando no auditório da Unicesumar. Estava de joelho assim, chorando, dizendo assim, eu não quero, Senhor, fazer isso. E aí eu senti como se, eu de joelho, eu senti como se a presença de Jesus tivesse vindo aqui na minha frente. Quando Jesus apareceu assim para mim, eu não conseguia ficar em pé. Foi uma experiência única, assim. Eu não conseguia ficar em pé e eu deitei no carpê assim, com a cabeça para baixo, mas eu senti como se Jesus tivesse me levado para um outro lugar. E esse outro lugar que eu estava em espírito, gente, era uma mistureba assim, de crianças mutiladas, com grito de pessoas no inferno. Eu digo assim que era pior do que aquela visão do filme lá, Até o Último Homem, quando ele está no cume lá em guerra, tem perna para um lado, cabeça para o outro. Era pior que isso. E aí Jesus falava, o que você fez a respeito? Tati, o que você fez a respeito? A primeira coisa que eu falei, não, Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. O que você vai dizer para mim no dia do juízo final? Eu te coloquei num país rico. Você vai dizer que você não teve dinheiro?
Eu te coloquei num país rico. Os estrangeiros vêm para cá e eles fazem milhões. E o brasileiro não sabe como enriquecer. Eu sou o dono do ouro e da prata. Você nunca me pediu recursos para fazer alguma coisa por eles. E a Bíblia fala em Tiago 4. Vocês não recebem porque pedem mal. E quando pedem, pedem para os seus próprios interesses. Aí Jesus falou, você vai dizer que você não tinha educação? A sabedoria está gritando nas ruas. Hoje o YouTube no Brasil, graças a Deus, ainda é liberado. Você pode aprender qualquer coisa. Não tem como dizer que você não tinha entendimento. Você vai dizer o quê? Que você não tinha capacidade? Sendo que sem mim nada podeis fazer, sou eu que capacito para toda boa obra. Que desculpa você vai dar? Quando eu estiver olhando nos teus olhos no dia do juízo final, o que você vai fazer? Gente, depois daquele dia, eu me tornei igual João Batista, que pregava só arrependimento. Parece que eu não consigo não, sabe, chacoalhar alguém e dizer assim, o que você está fazendo? Que desculpa você vai dar no dia do juízo final? O que você vai falar para Jesus? O que você está fazendo? Quais são as mentiras de Satanás que a gente acredita? Que nos impedem de fazer algo para o Senhor. E aí vem a questão. Eu queria ir para as missões. Tem gente que está, às vezes, esperando isso. Quando Deus vai fazer alguma coisa por mim. E, na verdade, Deus está esperando você. Porque se Ele quisesse que você fosse nesse tempo, você já tinha ido. Então, não significa que Deus está demorando. Porque é alguma coisa relacionada a Ele. Provavelmente é alguma coisa relacionada a nós. O que nós temos que aprender. O que nós temos que fazer. E foi aí que eu comecei a entender até essa questão de a gente ter a faculdade ali. Porque todas as áreas que a igreja não se posicionou, o diabo triunfa hoje. Gente, quando vocês abrem um canal de streaming, o que vocês veem? É tudo contra a igreja. É o anticristo, anti tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Então, se você vai pegar uma série, ou tem o capeta, ou tem o diabo, ou tem o demônio, ou tem sexo, ou é briga, ou é homossexualismo. As artes foram deixadas na mão de Satanás durante muito tempo. Hoje ele triunfa. Olha o que acontece em Hollywood, gente, os escândalos de sacrifícios de crianças e tudo mais, e inclusive envolvendo brasileiros. Né? Tá aí na mídia. Por quê? Porque a igreja não se posicionou. Agora, vocês têm noção quantas pessoas aceitaram Jesus no mundo por causa do The Chosen? Vocês sabiam, né? Quem já viu o The Chosen aqui? Vocês sabiam que agora mudou, né? Para você ir para o céu, crer, ser batizado e assistir o The Chosen. Essa aí eu botei para garantir, assiste o The Chosen. Mas comecei a fazer um estudo sobre aquilo, porque eu sempre quero ver, o Lucas sabe, né? Se é de Deus, se não é, coisa. Eu sou muito assim. Tem uma música, não, vamos examinar essa música. Eu sou a chata da casa, entendeu? Ah, saiu essa banda gospel. Vamos ver como é que é essa banda primeiro, antes de gostar dela. E aí eu comecei a ver, gente, quantas pessoas aceitaram Jesus no mundo por causa do The Chosen. Eu fui num evento de inteligência emocional do Paulo Vieira e da Camila Vieira. E eu vi, gente, inclusive a minha irmã foi uma dessas, 2.500 pessoas aceitando Jesus num evento de inteligência emocional. Que era um evento de inteligência emocional. E agora estão lá, servindo na igreja, trabalhando. Por quê? Porque é a forma que Deus deu. Só que jamais o Paulo Vieira e a Camila conseguiriam chegar onde eles foram se eles não fossem PhD. Porque a questão de coaching no Brasil é muito charlatão, né? Muito prostituído, infelizmente. Então, eles só conseguem isso porque eles têm ciência aplicada. Eles tiveram que estudar para isso. Então, eu não sei, uma dica para vocês. Como é que eu vou saber, Tati, o que é para eu fazer? Qual é o meu propósito? O que o estudo tem a ver com isso? Primeiro, aquilo já é uma habilidade que arde dentro de você. É uma coisa que você gosta. É natural para você aquilo. Gente, eu amo administrar, tá? Eu amo resolver problemas. Pode uma coisa dessa? Descobrir que eu amo administração?
Não posso ver uma coisa de gestão de pessoas, um problema de empresa, porque o gestor, ele é assim, né? O gestor, ele é pago para resolver problemas. Então, ele não tem problema com problemas. É um vício de resolver problemas até. Essa é a função do gestor. Ver transformação, mudança, sempre melhoria contínua, deixa eles quase doidos. Hoje, um funcionário nosso me viu com uma fita métrica na mão, ele falou, meu Deus, a Tati está com uma fita métrica na mão, Senhor. O que vamos fazer? Pergunta para a Edna, o desespero é quando eu falo, tive uma ideia, né, Edna? Ele já desespera já. Tive uma ideia. Por quê? É o meu natural. Segundo, Tati, eu ainda não sei o que é para eu estudar, o que é para eu fazer. Gente, a sabedoria grita nas praças, isso é bíblico. Busquem sabedoria, mais do que o ouro e a prata. Buscar conhecimento, tanto seja na palavra de Deus, como na profissão, ou naquilo que você vai fazer, isso é um mandamento, isso é bíblico. Nós temos que nos aprimorar. Nós temos que fazer continuamente, buscar conhecimento. Então, se você não sabe o que é para você fazer de profissão, pelo amor de Deus, bênção. Você começa a fazer um jejum, oração, subir monte, ler a Bíblia para ontem. Você tem que buscar isso com desespero. Porque eu, como sou gestora de faculdade, eu canso de ver a pessoa chegar assim, eu vou fazer o curso de teologia, porque eu tenho chamado, Deus mandou eu fazer o curso. A coisa começou a ficar difícil, a pessoa vai lá e fala, eu vou cancelar a teologia, porque não era bem isso que Deus queria que eu fizesse. Que Deus é esse? Que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Então, você precisa ter convicção daquilo que você tem que fazer. E isso você só vai conseguir com a tua vida de oração. Senhor, eu não quero jogar a minha vida fora. E assim, gente, eu tenho para mim a percepção de que quando a gente for para o céu... quando a gente for para o céu... Amém? Fala assim, amém. Mas as pessoas que não vão entrar no céu, na minha cabeça, os teólogos de plantão aí me corrijam, mas eu tenho na minha cabeça que vai resumir em 3 grupos. Primeiro grupo de quem não entra no céu. Aquele que está desviadaço, que não aceitou Jesus, que negou Jesus, que não quis a vida com ele. Esse é o primeiro grupo, que já está destinado ao inferno. Que a gente já conhece, já sabe. O segundo grupo, Mateus 7, 22. Ele fala, nos últimos dias eu vou separar os bodes das ovelhas. E eu vou colocar os bodes no meu lado esquerdo e as ovelhas no lado direito. E eles então muitos falarão naquele dia, Mestre, em teu nome eu profetizei. Mestre, em teu nome eu operei milagres. Olha, gente. Mestre, em teu nome eu profetizei, operei milagres e expulsei demônios. Então não eram falsos profetas, eram pessoas que profetizavam realmente o que Deus falava, porque o próprio Jesus está afirmando isso. Eles tinham autoridade para expulsar demônios e para operar milagres. E Jesus vai dizer o quê? Afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Então, é o grupo de pessoas que vai estar trabalhando na igreja ou na obra de Deus, mas não tem intimidade com Jesus. E Jesus vai dizer o quê? Desculpa, eu não te conheço. Já pensou? Passar a vida inteira fazendo coisas e Jesus dizer, eu não te conheço? Porque as tuas obras não são como o ouro, vão ser como a prata ou como a palha que vai ser queimada e não vai ficar. O segundo grupo está aqui em Mateus 24. Que fala das parábolas dos 10 talentos. E eu vou só resumir para vocês aqui. Quando fala, Mateus 25, 28. Quando ele fala, vocês conhecem a parábola, né? O primeiro ganhou 5 talentos, multiplicou para 10. O segundo ganhou 2, multiplicou para 4. O terceiro ganhou 1 talento e ele enterrou. Ele enterrou aquele talento. E aí veio o Senhor e ele... falou para o servo, o primeiro, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Para o segundo, que multiplicou também, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E para o último, que ele enterrou, ele disse o seguinte, ele falou, eu escondi o meu talento, porque tu és mau, tu és isso, não sei o quê. E, assim, e a Bíblia fala, né? Assim como a gente vê o Senhor, né? Para o bom ele se mostra bom, para o fiel ele se mostra fiel. Ele via Deus como um Deus mau, Deus se mostrou como um Deus mau.
Em seguida ele ordenou: tire o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas o que nada tem, mesmo que aparenta ter, será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, no lugar de escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei você, mas eu acho que não deve ser o céu, esse lugar com choro e ranger de dentes. Então, o segundo grupo de pessoas que não vão entrar no céu vão ser aqueles que estão enterrando o talento. E sabe uma coisa que eu observei? Na Bíblia, sempre que fala servo bom e fiel, o antônimo seria o quê? Servo mau e infiel, né? Não. É servo mau e preguiçoso. Servo mau e negligente. Então, aqueles que enterram o talento, segundo a palavra, vão para um lugar de dor e ranger de dentes. E no último dia, vai estar cheio desses que enterraram o talento. Simplesmente deixaram lá. Imagina Jesus olhando para a terra. Quantas pessoas são necessárias hoje, cristãs, fervorosas, na política? Nós deixamos a política na mão de Satanás. E olha a confusão que virou. As mídias, as artes na mão de Satanás. E olha a confusão que virou. Os colégios, a educação na mão de Satanás. Cadê os professores crentes? Cadê os políticos crentes? Entende, gente? Cadê as pessoas que vão produzir filmes, séries, que vão levar as pessoas até Jesus? Cadê? Gente, mais do que nunca, nós precisamos de cristãos que aprendam a trabalhar com essa parte de informática, de tecnologia. Olha as IAs dominando o mundo. Nós não podemos deixar na mão de Satanás, só ele, e pessoas com má intenção trabalhar com as inteligências artificiais. Nós precisamos de cristãos. Está claro isso? Às vezes a gente pensa que a nossa missão é só ir lá, mas a gente tem que fazer o que Deus nos colocou para fazer na mão agora. A Edna sabe, nosso sonho é fazer a mala, vamos para Camboja, vamos para Nepal, vamos para a África. Mas a gente tem que fazer o que Deus botou na nossa mão para fazer agora. O que você precisa fazer que vai impactar no mundo? Qual é o teu talento? Qual é o lugar da zona de conforto que você precisa sair? Porque estudar dá trabalho. Sim, você se posicionar dá trabalho. Você ser o melhor na área que você vai estudar vai dar trabalho. Mas a Bíblia é clara, nós não podemos enterrar o nosso talento. E esse lugar de dor e ranger de dente, que vão aqueles que enterram o talento. E eu volto a falar, o que você vai falar no dia do juízo final? Que desculpa você vai dar quando Jesus voltar? E você não fez nada. Não tem como a gente, sabe? Às vezes a gente fica num lugar de passividade, esperando que Deus faça algo para nós. Ai, Deus vai... Gente, eu tenho promessa que Deus vai me mandar para as nações. Mas enquanto Ele não manda, eu estou fazendo a obra em Brusque. Enquanto Ele não manda, eu estou querendo fazer o máximo e o melhor que eu posso agora. É o que eu tenho agora. Ai, queria trabalhar no ministério da igreja. Meu Deus, eu queria estar no Ministério do Louvor. Deus falou, não, sai do Ministério do Louvor. Meu Deus, parece que eu ia morrer. Mas é o que eu tenho agora. Ser fiel no pouco. O problema, às vezes, a gente não quer fazer o pouco. A gente não quer fazer o que não aparece. A gente não quer passar aquele trabalho. Então, eu queria deixar isso para vocês. Sabe? Deus me constrangeu demais nessa questão. Deus me deu uma empresa, então eu vou fazer dessa empresa o melhor que eu conseguir. E o Senhor falou para mim, você aprendeu a gerir quando estavam as vacas gordas, agora eu estou te ensinando a gerir no caos. Uau! Sério mesmo, Senhor? Proposta para sair, para desistir, a gente tem. E que a gente podia estar muito melhor. Mas sabe por que a gente não faz? Porque a gente tem convicção. Sabe aquela música que a gente canta? Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Sabe o que quer dizer essa música? Jeremias dizendo que ele queria fugir de profetizar de Jerusalém, que toda vez que ele abre a boca era para gritar violência.
E ele até disse, Senhor, você me enganou. E ele fala essa frase, eu tenho fogo cerrado em meu peito. Nós temos que viver com essa convicção. É essa convicção que vai fazer com que a gente busque, sabe, o nosso propósito. Orar, jejuar, ler a palavra até que aquilo arda dentro de você. Até que você tenha certeza, mas certeza. Olha que eu e o Lucas desse ano, misericórdia, 2025. Mas uma coisa nós temos, convicção. Eu sei que eu estou onde o Senhor me plantou para estar, fazendo o que Ele mandou eu fazer. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Eu espero que o Espírito Santo, assim, arda, sabe? Esse desejo de buscar, Senhor, o que é para eu fazer? Não se prender, gente, somente eu queria ser pastora. Deus mandou eu ser empresária. Depois eu queria só cantar no louvor, ser diaconisa, qualquer coisa, limpar o banheiro da igreja. O Senhor falou, não. Então, aceita, às vezes, o lugar que o Senhor está te posicionando. Às vezes, durante aquele período da tua vida, é para você estar ali. Sabe? E as dúvidas, elas somem quando Jesus entra. Paulo estava numa prisão. E ele falava, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. A vida dele estava boa para ele falar isso? Não, mas ele tinha presença. Às vezes a nossa vida não está nem tão ruim quanto a de Paulo, e a gente já está murmurando, porque falta presença. A presença de Jesus nos dá convicção. E eu consegui uma coisa. A Edna vai pirar. A Edna trabalha comigo, tá, gente? Por isso que eu... A Edna é meu socorro, meu presente na hora da angústia. Gente, o seguinte, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês antes. Botar o vídeo. Depois eu falo do que eu consegui. Alguma vez você já parou para se perguntar por que eu faço o que faço? Ou será que Deus se importa com a minha profissão? Carreira, posições, remuneração. Tem que ter mais. Afinal, se eu tomei a decisão de ser um discípulo, de levar a mensagem da salvação, será que essas 40 horas semanais não estão sendo em vão? Tem que ter mais. Mais que rotinas normais, mais que reuniões formais, mais do que gastar meu esforço em atividades convencionais que terminam em objetivos individuais. Eu quero mais. Por isso, fui buscar o único que tem a resposta. Aquele que me desenhou. Aquele que tem os meus dias na palma de suas mãos. Que tem pensamentos a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Vamos voltar lá para o começo. Gênesis. Veja o que ele fez. O Deus que criou o céu e a terra, o dia e a noite, a lua e o sol, é o mesmo Deus que formou o homem. Mas este foi criado à sua imagem e semelhança, chamado para se multiplicar e governar a terra. Sim, é assim que Deus nos vê desde o início, como a coroa da sua criação. Alguns anos e páginas mais tarde, durante uma dificuldade política no Egito, surge José, um homem temente a Deus, que conhecia os pensamentos do Criador sobre si mesmo. Ele foi a prova viva daquele provérbio que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Talvez você pense que governar é uma tarefa apenas dos políticos e empresários, mas e se eu te disser que esse é o seu e o meu chamado? Nós nascemos para governar e nada menos do que isso. Anos depois, surge aquele que veio para dividir a história em dois, que veio para nos redimir, para morrer com nossa antiga condição e ressuscitar com nossa nova posição, uma posição de reis e sacerdotes, para reinarmos com ele sobre a terra. Sim, você é rei, você é redimido, você pode reinar e redimir. Então deixe de trabalhar por um salário, trabalhe por um propósito. Não estude simplesmente para subir a escada corporativa. Estude para desenvolver quem você nasceu para ser.
Ele vem fazer novas todas as coisas. Então vamos tomar parte nessa missão. Vamos restaurar a economia. Vamos fazer nova educação. Vamos manifestar a sua justiça na política. Vamos fazer obras maiores na comunicação. Vamos revelar a glória dele na ciência. Vamos redimir a família. Vamos expressar o reino nas artes. Pelos pacientes que serão impactados em seu consultório, pelos clientes que ao entrar em seu escritório terão suas vidas transformadas, pelos alunos que terão suas mentes capacitadas para conduzir a nação. É por ele, é para ele. E se somos a coroa da sua criação, está na hora de coroarmos o Rei dos Reis. Por que eu faço o que faço? Bom, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas por quem? E agora, tenho uma boa notícia para vocês. Estava empolgada quando eu falei com a Luana e o William. Obrigada pelo convite. Esses dois, gente, eu amo esses dois de paixão, tá? Desde o ano passado já, né? Nossa história é longa já. O que acontece? A gente é uma franquia, né? Então, nós não conseguimos fazer... Tem um preço tabelado da sede. Porém, todo mundo que quiser fazer algum curso de graduação... Gente, a gente tem mais de 100 cursos de graduação ou curso de pós-graduação. Tem o QR Code. Vai botar ali? Esse moço aqui, ó, levanta. Esse moço lindo, maravilhoso aqui, ó. Esse gatão aqui. Meu marido, fazer 10 anos de casada, gente, olha só para fazer inveja para esse solteiro aí, tá? Mas calma, a tua bênção vai chegar, tá, gente? Só não vai fazer que nem eu, os teus pensamentos são maiores que o meu pensamento. Você viu o tamanho que veio? Você viu? Então, gente, todo mundo que quiser fazer uma graduação, Tati, eu nem sei se eu vou conseguir fazer, mas pelo menos se inscreve, tá, gente? Acessa o QR Code e fala assim, ó, eu quero, coloca o teu nome e o curso de interesse. Porque eu consegui, exclusivamente para essa igreja, todos os cursos a 70% de desconto. Mas só para quem acessar o QR Code, a gente precisa passar esses nomes. Tati, eu não sei se eu vou conseguir fazer agora. Não tem problema, a gente quer tentar garantir a tua bolsa, pelo menos. Mesmo que seja para daqui a um tempo, tá? 70% de desconto. Só 3 cursos. Nutrição, farmácia e biomedicina, que tem os laboratórios, que é 60%. Gente, nós colocamos todas as bolsas possíveis e imagináveis, nossa. No site não está com esse desconto, tá? Para você conseguir ter essa bolsa ali com a gente. Então, pega lá no QR Code. E outra coisa que a Edna vai enlouquecer comigo. Todo mundo que for no Polo esta semana vai ganhar um livro. Quero aplausos, né, gente? Qual é a senha? Fala, Edna, a senha, porque senão qualquer outro vai lá pegar livro. Tem que ser só aqui da igreja, né? Estudo com propósito. Fala assim, eu estava na palestra da Tati, aí você vai poder tirar o seu livro lá. Edna, se faltar livro, eu compro o livro. Fica tranquila, tá? Você vai falar com essa moça aqui de azul, o pessoal de azul aí levanta, tá? E você vai ganhar o livro. Você vai lá e você vai escolher o tema que você quiser. Ah, eu quero um livro de educação física, de administração, de ciências contábeis, de artes, de gastronomia, de moda. Você escolhe. Você vai ter direito a um livro, tá? Então, só que tem que ser somente até sexta-feira. Passou de sexta-feira, eu não posso mais, porque eu tenho que fazer a relação dos livros que saíram. Feito, pessoal? Queria agradecer esses dois queridos. Eles fazem o marketing agora da Unicesumar. Agora vai o negócio. Agora vai. Gente, muito obrigada. Espero que o Espírito Santo possa usar essas palavras. Eu sei que ele me usa, porque ele usou até a jumenta. Obrigada, William. Vamos dar uma salva de palmas. Quantos gostaram da palestra? Quantos, de alguma forma, entenderam melhor estudos aqui na vida? Amém? Eu quero que você fique de pé. O pastor Abel me ensinou isso e é verdade. Nunca é pelo palestrante, mas é realmente pelo que ele carrega, né? Nós entendemos isso e nós abrimos dessa forma. Vamos
receber o próximo palestrante, então? Jairo Gundi, 40 anos, casado, pai. Executivo sênior com ampla experiência no setor de alimentos, no setor pesqueiro liderou o primeiro projeto de indústria 4.0 de pescado do Brasil, com foco em eficiência operacional, inovação e escala. Também atuou na gestão pública federal como secretário nacional da Aquicultura e Pesca, participando de decisões estratégicas que impactam o país. Atualmente é diretor executivo da Abpesca, representando os principais players da indústria brasileira de pescado. Hoje, ele vem falar com você sobre carreira com direção, porque nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Seja bem-vindo! Pode se sentar. Seja bem-vindo, Jairo. Muito obrigado. Muito boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Fazia tempo que eu não via o Abel, o pastor Itamar. Que, na verdade, tem como melhorar um pouquinho o retorno aqui para mim? Estou parecendo Tim Maia. Oh, retorno! Não, porque é irritante, na verdade, ver o pastor Itamar e a Socorro, porque eu conheço eles há 20 anos, eles estão iguaizinhos, não mudou nada. Eu não sei, eles dormem... não, mas a conserva Remer é em Blumenau, não é aqui, né? Eles dormem na conserva, o que é isso, gente? Depois tem que dar uma palestra de... Não é só a carreira, como se manter jovem, pelo amor de Deus. Pessoal, um prazer enorme estar com vocês aqui. Vou tentar aproveitar o meu tempo o mais rápido possível. Se puder botar já a minha apresentação na tela, vou tentar fazer a divisão em 2 etapas. Tá? Vou falar um pouquinho da minha trajetória, do que Deus tem feito na minha vida e na minha família, e depois, voltando sobre carreira, sobre o tema, dando sequência aqui ao que a Tatiana colocou. Né? Inclusive, vou ter que cortar, porque parte dos textos que ela citou estava aqui no meu roteiro, então, para não ficar repetido, já seguindo o rumo aqui dessa tratativa. Hoje é um tempo de a gente buscar na palavra do Senhor também, né, aquilo que Deus quer, entendendo que o Senhor nos dá direção para tudo. Não necessariamente vai aparecer um trio elétrico com querubins, tocando trombeta, dizendo, você vai fazer medicina, você vai fazer... Nem todo mundo Deus escolheu para ser Moisés, para tirar o povo do Egito, nem todo mundo Deus escolhe para ser José. Às vezes Deus não vai falar nada contigo, vai querer só que você seja obediente naquilo que Deus te dá entendimento. E isso a gente começa por coisas básicas, né? A gente começa por exemplo, a gente vai crescendo. Eu tenho bastante jovens, homens aqui. Quem ergue a mão que você que é homem, jovem, homem. Ufa, fiquei preocupado aí. Então, a pegada vai ser um pouco mais pesada hoje, porque a palavra do Senhor nos traz algumas referências. Eu vou ficar aqui porque fica mais fácil me ouvir no retorno. Nos traz algumas referências um pouco mais pesadas em relação à carreira. A começar porque a palavra diz que aquele que não cuida da sua casa não é digno de cuidar das coisas do Senhor. Então, o primeiro chamado que nós temos é o quê? Cuidar da nossa casa. E como é que faz para cuidar da nossa casa? Vamos esperar novamente os querubins virem dizendo qual a profissão que a gente tem que seguir para cuidar da nossa casa? Ou a gente faz aquilo que está na nossa mão, sendo fiel no pouco, como foi colocado, e à medida que vamos sendo fiéis no pouco, Deus vai nos acrescentando? Talvez outros terão uma experiência mais sobrenatural, talvez apareçam anjos querubins dizendo o que você deve fazer. Não foi o que aconteceu comigo. Então, eu posso dizer da minha carreira, aquilo que eu vivi, eu só posso dizer que Deus fez na minha vida muitas coisas que eu nunca nem pude sonhar. Deixei essa imagem aqui, porque é assim que todo jovem se sente, especialmente quando está no 2º grau, ali, o que eu vou fazer da minha vida? Vou trabalhar, vou estudar, o que eu vou fazer? A gente fica parecendo esse garoto zureta aí. Bom, como falei, vou dividir em 2 etapas, falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida e que vem fazendo, e depois trazendo
alguns textos que podem nos trazer a direção, né? Nós sempre somos ensinados, escutei muitas pregações do pastor Itamar dizendo, vamos nos alimentar da palavra, mas não como a Bíblia. Sabe por que não pode comer a Bíblia, né, Abel? É porque tem salmonela. Pegaram, né? Essa foi boa. Agora que tem. É o delay, né? É o delay. Pode botar a segunda tela? Não, volta. Próximo. Essa imagem aí. Não sei se precisa escurecer, se vocês conseguem enxergar. A próxima. Não? Anterior. Tem uma antes dessa. Tem uma antes dessa. Passou só que... Aí, Abel, tu lembra dessa imagem? O que te lembra isso daí? Lembrou? Eu tenho duas testemunhas hoje aqui, oculares, que viveram isso aqui comigo. Uma delas é o Abel, outra é a minha esposa que está aí. Nós tivemos uma experiência em Nova Santa Rosa, é a capital do Paraná. Curitiba é um bairro, lá no oeste do Paraná. Hoje, se vocês digitar no GPS, até aparece já no GPS. Mas na época não, né, Abel? Há 20 anos atrás, quando casei com aquela moça bonita aí, Abel foi testemunho de casamento, inclusive, nós estávamos passando por uma experiência na igreja onde a gente estava convivendo, onde o pai da Priscila, o sogro do Abel, na época liderava a igreja naquela cidade, se adoeceu, se afastou por conta da doença. E aí começou, né, Abel? Obrigado, vou precisar da água, inclusive. Começou algumas coisas que eu, na verdade, nunca entendi. E à medida que a gente vai caminhando, às vezes a gente vai se confundindo na paisagem, a gente não vai enxergando as fotos e não vai percebendo aquilo que Deus vai fazendo. Mas quando passa um tempo e a gente começa a ter a oportunidade da vida de fazer uma análise histórica daquilo que passou, a gente vai começando a entender como as coisas vão encaixando, né? Abel, me ajuda a contar isso daí, sobe aí. O que aconteceu que nós estávamos naquele momento com uma igreja, umas 40, 50 pessoas, por aí, uma cidade pequena, e estávamos sem liderança, sem pastores naquele momento, né? A liderança, o pastor Giovanni havia ficado doente, e o Abel e eu olhamos um para o outro, né? Está difícil, hein? Essa aí. E a gente só tinha uma coisa, um coração sincero diante do Senhor. Nunca ninguém projetou para ser nada, nem o que eu seguiria na minha vida, nem o que o Abel seguiria como sendo pastor. A gente amarrava cachorro com linguiça. Literal, né? Literalmente, né? Literal. Mas isso é um assunto para um outro momento, né, Abel? Outro life. Mas acho que talvez esse foi a experiência sobrenatural mais impactante que eu já tive na minha vida. Que até hoje é difícil de contar, até pela interpretação daquilo que aconteceu. Mas nós éramos jovens e começamos a adorar o Senhor, né, liderando o que sobrou da igreja, 2 jovens só com vontade de servir, com um coração sincero. Na realidade, nós chegou literalmente num cruzamento onde nós precisávamos tomar algumas decisões básicas. Como é que nós ia pagar o aluguel da igreja, né? Como é que nós íamos fazer as coisas, porque literalmente não tinha ninguém para assumir a igreja, não tinha, ficou só nós mesmos, né? E, cara, quando eu vi essa imagem aí, cara, me veio Deus é bom demais. É que na época não tinha câmera fotográfica para registrar, então eu tive que puxar pela IA aqui. Mas o que aconteceu, gente, foi o seguinte, nós tentando juntar os cacos, eu liderava o louvor, o Abel liderava os jovens, e a gente meio que misturava as coisas e tocava os cultos. Foram 4, 5 meses nesse período. E teve dos ensaios de louvor, as coisas simplesmente não davam certo. Mas ninguém acertava o tom, o som, misericórdia.
Fala, quer saber? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, não interessa mais nada. Vamos parar tudo que tem aqui, descemos do palco, desligamos o som, fizemos uma roda, a Jane estava lá. Se tiver algum detalhe, me ajuda a lembrar, Jane. E fizemos uma roda e começamos a adorar o Senhor. Só isso, mais nada. Não interessava mais nada nos interessava. Nada importava. E começamos um processo de adoração profunda mesmo. Fechamos os olhos em roda mesmo. O teu irmão, né, o Kalel, começou a andar lá no fundo da igreja, andando para cima e para baixo. E acho que estava chovendo aquele dia, porque estava tudo... Não, era frio, né? Era frio, né? Estavam as janelas fechadas. E, de repente, passou, sei lá, uma hora a gente adorando ao Senhor. E comecei a sentir um cheiro de uva. Sabe, um cheiro de uva fresca, esmagada. E aí eu abri os olhos, eu olhei, mas que negócio é esse? Conta o restante. Daí o Jairo começou a falar, vocês estão... Gente, e aí aquele mover profético num lugar, né, da presença de Deus, cara, e foi único na nossa vida, porque, irmão, todo mundo, quando abriu os olhos, tinha exatamente uma uva na frente dele, cara. E a igreja toda fechada, não tinha mais ninguém naquele lugar, não tinha só nós, não tinha ninguém, a gente não ouviu nem barulho de alguém abrir a porta para vir de brincar ou falar alguma coisa, não tinha ninguém. Nós só vimos na nossa frente, quando Jairo abriu os olhos e falou assim, olha o que está na nossa frente aí. E foi essa imagem que marcou muito para nós naquele tempo. Foi um mover do Espírito de confirmação de que, como quem diz assim, ó, mesmo vocês não sabem o que estão fazendo, mas eu estou aqui, né? E é lógico que cada um teve a sua revelação quanto a isso, e eu quero te ouvir qual é a tua. Então, o que se faz com uvas? Vinho. Para fazer o vinho, o que se precisa? Esmagá-las. E haviam, entre nós, uvas esmagadas na frente, e alguns haviam uvas inteiras. E no meio da igreja haviam também algumas uvas espalhadas. E o Kalel, andando no fundo, não viu nada. Ele falou, mas não sei de onde apareceu. Ninguém sabe onde apareceu. Simplesmente apareceu. E aí a gente entendeu que Deus ia fazer algo com aquelas pessoas que estavam naquele lugar. Alguns seriam esmagados, porque sem esmagar não se extrai suco, não se produz vinho, não se faz nada. E uva verde não se come, eram uvas verdes. Outros eram uvas verdes intactas, ou seja, no meio de um povo, Deus levanta, no meio de uvas verdes, que não se pode fazer nada, se esmaga para fazer alguma coisa, se esmaga para fazer um suco, se esmaga para fazer alguma coisa. Deus levantou a gente, de alguma maneira, em lugares diferentes. O Abel, antes do que eu, né? O Abel assumiu a liderança da igreja já há mais tempo. A minha uva demorou um pouquinho o suco para fermentar um pouco mais. Foi em outra área, não necessariamente foi diretamente no ministério, como o Abel, se servindo integralmente, mas sempre entendi que onde eu estivesse, como diz no livro de Marcos, aonde estiverdes indo, não é só ir de pregar o evangelho a toda criatura, não, por onde estiverdes indo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, emendando com aquela frase, se precisar, use palavras, né? É mais no nosso caráter. Abel, obrigado aqui por me ajudar a contar esse pedacinho dessa história. Agora eu vou contar a minha uva esmagada aqui. Pode passar o próximo slide. Da minha uva esmagada surge a minha família. Está aqui minha esposa Jane, a minha filha Heloísa. Está faltando o Flash, faltando o Gustavo. A gente mora aqui pertinho, em Balneário Pissarras. Pode passar? Essa é a minha formação, formado em Tecnologia de Alimentos pela Federal do Paraná. Sou analista de sistemas também, pós-graduado em biotecnologia e biologia molecular também pela Federal do Paraná e especialista em indústria 4.0. Pode passar. Aqui um pouquinho da nossa trajetória, quando eu falei para vocês que a gente amarrava cachorro com linguiça, porque meu primeiro emprego foi minha empresa, que foi uma pequena fábrica de embutidos, e o Abel, a gente trabalhou junto lá, né?
correndo dos cachorros, né? Os cachorros correndo atrás da gente, com cheiro de linguiça, né, Abel? E daí para frente, eu só segui aquele princípio, né? Sendo fiel naquilo que Deus ia colocando em minhas mãos e esperando, né, que Deus fosse fazendo o restante. E Ele fez a ponto de, depois eu me tornar diretor industrial de várias indústrias. Eu vim me tornar o secretário nacional de Cultura e Pesca, status de ministro. Fui ministro do governo Bolsonaro. Não estou falando aqui apologia política, não sou de partido político. Aliás, nunca fui filiado a partido político algum. E fui a esse cargo, assumi essa posição no governo federal, justamente indicado pelo próprio setor, pelas próprias empresas, aonde eu procurava simplesmente, sendo fiel naquilo que Deus me colocava às mãos. Deus me levou, a partir daí, a status de ministro dessa área, e daí também para o mundo. Hoje sou diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Pode passar o próximo slide. Aqui tem algumas imagens de atuação em indústria, na Noruega, em campos de aquicultura. Pode ir passando aqui um pouquinho se vocês botar meu nome no Google, vocês vão achar algumas coisas aí na internet, de algumas participações. Eu tenho uma atuação forte dentro do Congresso Nacional, em defesa do setor que eu atuo. Pode ir passando. Para ninguém ficar bravo aqui, para dizer que o Jair vai falar política. Não, tem os dois lados aqui para todo mundo ficar feliz. Depois, se alguém quiser o Wi-Fi do meu celular, eu conto no privado, porque está sendo gravado e transmitido. Você deve imaginar. Aqui um pouquinho da minha atuação internacional, em vários países, em várias frentes, palestras, e enfim, pode ir passando. E hoje estou como diretor executivo, pode passar o próximo também, da Abipesca, que é a Associação Brasileira, onde nós representamos essas marcas aqui, representa 94% de todas as exportações de pescado do Brasil, mais de 70% da distribuição de pescado no território nacional. Então, a gente faz esse trabalho de defender essas empresas. Automaticamente, são mais de 40 mil empregos, Donas Marias, seus Josés, que trabalham nessas empresas, e a gente trabalha defendendo justamente o crescimento desse setor, o crescimento dessa atividade, para que essas pessoas, né, que essas empresas possam gerar ainda mais trabalho, gerar mais demanda, movimentar a economia, desenvolver o nosso país, e assim a uva verde que Deus vai pegando cada uns levam para ser pastores, outros para a missão no Nepal, outro para empresário da Unicesumar, outro maluco aí para cuidar das empresas, para que a gente consiga gerar mais empregos, cada um no lugar onde Deus vai colocando, sabendo que o melhor sempre está por vir. A gente nunca fica preso ao passado, né? Quem vive de passado é museu. Então, já foi isso, já foi... Não interessa o que já foi. Qual é a próxima? Qual é o próximo desafio? É isso que nos move. Amém? Próximo. Pronto, agora vamos para a segunda parte aqui, que são as bases. Próximo, por favor. Bom, eu não vim aqui para dar uma de coach, tá? Até porque mente vazia, oficina do... Vamos lá, me ajudem. Mente vazia, isso aí, mente vazia, oficina de coach. É isso aí. Então não vim aqui para ser coach, mas vim trazer algumas bases, alguns fundamentos que eu uso para a minha vida. Então, não vim aqui dizer, façam isso que você vai ser rico. Eu não sou Pablo Marçal, não. Façam aquilo, façam aquilo. Não façam aquilo que Deus direciona a vocês. Mas o que eu faço, as bases que eu vivo, é justamente nesse tripé. Que é, primeiro, inegociável, dependa do Senhor. Segundo, faça a sua parte. Eu tenho uma parceria com Deus. Eu faço a minha parte e dependo dele. Terceiro, quando as coisas acontecem, seja grato, desfrute do resultado e volte para 1 e 2. Continue dependendo do Senhor, continue fazendo sua parte, porque o melhor de Deus ainda... Amém? Então vamos lá, vamos ver o que são as bases bíblicas que sustentam desse tripé. Vamos para a base número 1, próximo. Quem trouxe a Bíblia aí? Então, vão me acompanhando aí. Se tiver uma versão um pouco diferente, que possa ser mais elucidativa, me ajudem aí, por favor. Tá bom? Mais alguns pontos aqui. Dependa do Senhor. Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas... O que são veredas? Caminhos.
Então, o que está dizendo aqui? Lembra que eu falei no começo? Às vezes a gente fica esperando que venham anjos, querubins, nos dizerem, faça isso, faça aquilo. Mas aqui a Bíblia está nos trazendo que reconhece o Senhor em teus caminhos. Quais caminhos? Onde você está? Aonde você está? Deus te colocou aonde? É ali onde você está. Você reconhece o Senhor nos teus caminhos. E o que Ele faz? Se você estiver no caminho errado, o que Ele faz? Ele endireita os nossos caminhos. Mas primeiro eu preciso reconhecer o Senhor aonde eu estou. Esse é o grande erro, especialmente da geração agora. Com certeza não é desses jovens que estão nos acompanhando aqui, porque essa é uma geração curada pelo Senhor. Amém? Não é uma geração imediatista, porque não é isso que o Senhor fala. É uma geração que depende do Senhor. E Ele endireita as veredas. Se estamos no caminho certo, há o que ser endireitado? Não, então prossiga. Se está no caminho torto, você reconhece o Senhor, o que Ele faz? Ele ajusta. Então, depender do Senhor é depender do Senhor. É no próprio português. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Eu queria viver da minha arte, mas não vai dar certo. Porque eu sou ruim nesse negócio. Então, aquilo que Deus foi me dando de conhecimento à medida da minha caminhada, eu fui agregando valor, né? Fui reconhecendo o Senhor, Ele foi endireitando meus caminhos, e aí a gente vai colocando nossos projetos também diante do Senhor. Aqui não está falando para você esperar que Deus faça tudo por você. Ele começa com um processo ao contrário. Ele está dizendo, confia ao Senhor as tuas obras. Não está falando das obras dele, as tuas. Qual é o teu projeto? É empreender? É ser engenheiro? É ser médico? Confia no Senhor, o teu projeto. Cabe a você fazer o teu projeto. Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração. Essa versão é meio hard. Tem uma versão mais fácil que vocês têm aí? Que vocês possam me ajudar? O coração do ser humano. Tem uma outra versão que eu acho mais legal, não sei se vocês têm aqui, que o homem faz planos, né? Do homem, mas a resposta vem do Senhor. Mas aqui está dizendo que o homem não deve fazer planos? É o contrário. Cabe nós fazermos os planos, reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, apresentar o Senhor os nossos caminhos. Não gerar expectativa de que os meus planos são os planos verdadeiros. Por quê? Porque eu reconheço o Senhor nos meus caminhos. Eu reconheço o Senhor como a luz da minha vida, como a direção para a minha vida. É dele que virá a direção. Mas eu faço os meus planos. Então façam os planos, sonhem, projetem, não sejam jovens apáticos, que fiquem, né, parece Maria Mola, em estado plasmático, né, não é nem sólido, nem líquido, é naquele negócio. Não, estabeleçam planos diante do Senhor, busque o Senhor nos seus planos, e Ele vai endireitar os seus caminhos. Amém? Próximo. Ixi, tem bastante coisa que está dizendo a mesma coisa, né? Provérbios 6, 6. Ah não, essa já está falando agora da segunda etapa, né? A primeira etapa foi... Qual a primeira etapa? Confia no Senhor. Qual a segunda etapa? Agora, para a macharada aí. Vamos lá. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os teus caminhos, você sabe. Provérbios 6, 6. Ou seja, galera, vamos dar uma coçadinha aí, né? Vamos dar uma agitadinha aí. Tem essa galerinha que está esperando os bolsa, não sei o quê. Bora, galera. Vamos trabalhar, vai ter com a formiga o preguiçoso. Bota seus planos diante do Senhor. Arregaça as mangas, vamos para cima. Ele vai endireitar nossas veredas. Mas não seja preguiçoso. Aquilo que o Senhor confiar, seja fiel no pouco, muito será em muito você será confiado, desde que não seja preguiçoso. Provérbios 10, 4. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Ser diligente está relacionado também a você buscar conhecimento. Hoje foi ofertado aqui para vocês aqui da Unicesumar. O jabá é de graça aqui, tá? Hoje. Provérbios 13, 4.
A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se... Vocês já estão se fartando? Não precisa responder não. Essa é uma provocação para que a roda continue a girar. Lembra do tripé? Confie em Deus, faça a sua parte, seja grato, volte para o primeiro. É uma roda que vai girando. Não se fartou? Continue desejando, continue projetando, continue planejando. Mas e minha aposentadoria? Já vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Notícias ruins para todos vocês. Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Sabe a galerinha que quer pular etapas? Chegou na empresa agora e já quer ser o diretor, quer mandar mais que o dono da empresa? Sabe a galerinha que... Essa é do Pará, né? Entrou no ônibus agora, já quer dançar calypso? Foi essa velha, né? Tem alguém do Pará aqui, não? Tem uma galera boa do Pará aqui. Então fez sentido minha piada, né? Me ajuda aí, vai. Essa foi boa. Lucas 14, 28, 30. Pois qual de vós, quando querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse aqui é clássico. A Bíblia fala lá nos 10 mandamentos. Um dos mandamentos que a gente se esquece, que é: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você sabe quando é que se usa o nome do Senhor teu Deus em vão? Não é quando se fala meu Deus, é a expressão comum, só de banalizar essa expressão. Nós não somos cristãos, não somos pequenos cristos, nós não levamos o nome do nosso Pai conosco. Abel, qual que é o seu sobrenome? Vieira de Lima. Por quê? Porque você carrega o sobrenome do seu pai. Se nós somos filhos de Deus, nós carregamos o quê? O nome do nosso Pai. E quando nós damos um mau testemunho, o que nós fazemos? Nós usamos o nome do Senhor em vão. Olha a importância da gente estudar, planejar, buscar capacitação, não ser imprudente, dar cada passo de maneira responsável, buscando a direção do Senhor. Mas se a conta não fechou, e Deus não deu uma direção clara através de um anjo querubim sentado num trio elétrico com um trombone, você vai avançar? Larga a mão de ser burro. Isso não é um palavrão. O que é o contrário de ser sábio? Então, olha a importância que o Senhor nos chama aqui. Planejem, estudem, busquem capacitação, não seja preguiçoso. E dependa do Senhor. Próximo. Colossenses 3, 22, 24. Esse aqui é clássico. Eu, como diretor de indústria, com muitos funcionários sempre tocando, isso aqui chega a doer na alma, especialmente quando apareciam funcionários se dizendo cristãos. Olha só. Vós, servos. Que servos? Funcionários. Quem tem um senhor, quem tem um chefe, quem tem um patrão. Obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servisse. Quem pegou comigo as aí? Mas meu chefe é chato. Servir como se fosse o Senhor. Efésios 6, 5 e 9. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor,
na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, chefes, quem aqui é chefe de seção, gerente, diretor, dono? Tem alguém aqui que exerce algum cargo de liderança em algum lugar? Então essa aqui é para nós. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para Ele não há acepção de pessoas. Na verdade, tem até um pouquinho mais da sequência nesse texto aqui, para ter uma chamada adicional para os chefes aí. Vale a pena a gente revisar, porque nós daremos contas a Deus daquilo que o Senhor confiar em nós, confiar a nós. Amém? Próximo. Não, pode ser, depois eu tenho mais um texto que eu esqueci de botar aqui. E a terceira etapa do tripé: seja grato, desfrute do resultado e mantenha as etapas 1 e 2. Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra? O que é homem diligente na sua obra? Responsável, caprichoso, que faz com zelo. Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Você quer crescer na carreira? Não importa o que você vai fazer. Você quer crescer na sua carreira? O que a Bíblia está nos prometendo aqui? Que nós vamos crescer. Mas qual é a etapa que nós precisamos cumprir? Sermos diligentes. Diligente é ser preguiçoso? Diligente é não estudar? Diligente é chegar atrasado no trabalho? É faltar no trabalho? É botar um atestado? É ser respondão ou desrespeitoso com seu chefe? Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Essa aqui é a maldição para Adão, lá depois da bobagem que fez lá no paraíso, né? Olha só, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tem aposentadoria para nós? Quem estava com planos de se aposentar aqui? Vai dar não. Porque dela fosses tomado, por quanto és pós e em pó tornarás. Eclesiastes 3:13. E também que todo homem coma e beba, e goze do bem do seu trabalho. E isto é um dom de Deus. A gente deve aproveitar à medida que o Senhor vai nos recompensando? Sim, isso é um dom de Deus. É o tripé. O problema é que quando Deus nos dá uma posição maior, o que geralmente acontece com o homem? Estou falando do homem macho, estou falando do ser humano. Nós nos sentimos autossuficientes e nos esquecemos do Senhor. Aí o tripé se desmonta. 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, que abundantemente nos dá em todas as coisas para dela gozarmos. Você é hoje um empresário de sucesso, você talvez seja um diretor, você seja... Não confia nisso não, gente. Seja fiel ainda o Senhor te colocou, mas não confia nisso não. Assim como você tem, amanhã você pode não ter. Mostrei para vocês o meu currículo, o que Deus fez na minha vida. E? O que isso quer dizer? Nada. Se eu não depender do Senhor, o que adianta de tudo isso que Deus fez? Isso é para ser grato ao Senhor pelo que Deus fez na minha vida, pelas experiências que Ele me permitiu. Mas isso não é base para eu confiar em mim mesmo, na força do meu conhecimento, do meu network. Nada disso. A minha esperança, a minha dependência está em Cristo. Amém? Próximo. Salmo 128, 1 e 6. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira em roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião,
e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu posso dizer que Deus tem me permitido experimentar um pouquinho disso aqui, até aqui. Eu sou grato a Deus por isso. Continuo dependendo dele. Próximo. E só para fechar, para quem ainda ficou relutante que não vai ter aposentadoria, abra aí João 5,17. Aqui ainda conta aquelas piadas antigas, Bel? Quem achou, diz amém. Quem não achou, pede, como é que é? Diz misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, pede perdão. Tem dessa ainda? Acharam aí? O que diz aí na versão de vocês? Quero um jovem aí. Um jovem homem, macho. Eu vou escolher. É melhor se voluntariar, senão eu vou escolher. João 5,17. Ixi, nós não somos filhos de Deus? Não somos imagem e semelhança? Que ele cresça ou diminua? Eu quero ser parecido com Jesus. E aí ele afirma, mas Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora. O cara fez o mundo todo, só descansou no domingo, né? Ou no sétimo dia, no sábado, enfim, o nosso domingo hoje. Descansou um dia do 7, mas depois o que aconteceu? Voltou a segunda-feira e ele trabalha até agora. E ele está querendo se aposentar? Vai ter essa não, galera. Esse é o recado que quero deixar para vocês hoje, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Obrigado, Abel, mais uma vez pela oportunidade. Que a uva que Deus tem esmagado na tua vida continue gerando muito suco, muito vinho, para alimentar a cidade de Brusque. E por que não as nações? Foi falado das nações hoje aqui. Obrigado, pastor Itamar, pelo que Deus fez na sua vida, com a socorrinha na minha vida aí. Sou muito grato pela vida de vocês. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Muito bom. Vivemos então um pouco sobre estudos, sobre carreira, tanto o primeiro tema quanto o segundo tema, totalmente baseado na palavra. E agora vamos ficar de pé novamente para receber o nosso último tema, o nosso último palestrante. Felipe Abel, 43 anos, casado, pai. Pastor sênior na comunidade cristã Nova Aliança, acredita que uma vida real com Deus não se constrói apenas em momentos, mas em relacionamento. Relacionamento com Deus, com a sua palavra e com pessoas. Porque espiritualidade não é algo separado da vida, ela acontece no dia a dia, no trabalho, nos estudos e nas escolhas. Hoje, ele vem falar com você sobre vida espiritual diária, sobre como unir fé, trabalho e estudos em uma rotina com propósito. Seja bem-vindo! Que legal, glória a Deus, amém? Poder se assentar. Gente do céu, que coisa preciosa. Rapaz, vou dizer para você, Jair. Cara, aí jogou baixo, hein? Jogou baixo porque realmente eu não lembrava desse momento nosso, cara. Meu Deus do céu. Bom, gente, falar de algumas coisas aqui nessa noite, eu acho que a principal mensagem de toda ela, desde o início, ficou muito clara, ficou bem em evidência de que realmente nós precisamos entender que Deus nos chamou para sair dessa caixinha, sair desse ambiente chamado religiosidade, e nos deu e tem nos dado ferramentas para isso, não é verdade? E é uma coisa muito prática que nós precisamos entender nos dias de hoje, é que de fato, como é que a gente vai lutar diante de tantos desafios, não problemas, desafios que nós temos na nossa vida como cristão. Eu entendo que todos os versículos e tudo que foi dito
Se agora puder baixar aqui para mim, fica bom. Todos os versículos que foram ditos, todas as formas como foram faladas, trouxeram a gente a esse lugar de que, de fato, nós como cristãos, não tem como fugir da essência que nós carregamos. Então, assim, em todas as áreas, como diz lá em Gálatas 2:20, Cristo em nós é a esperança da glória. Não é verdade? Que nós venhamos ter esse entendimento em tudo que a gente venha fazer. Eu, como foi falado, né? Só que eu ainda não tenho 43, eu tenho 42, né? Já me deram um ano a mais, quer dizer, mês que vem eu faço 43, né? Então, só que eu vejo, irmãos, que a nossa construção como vida, esse entendimento passa muito por esse posicionamento que Paulo nos ensina. Paulo, lá em Romanos 12, ele deixa claro que nós não podemos nos conformar com esse século, né? E quando fala sobre essa conformação, se tu puder cuidar de mim aqui, eu te agradeço. Está dando microfonia. E quando a gente tem esse ambiente, sabe, com certeza, do que Paulo queria dizer sobre transformar com uma renovação de mente, passa literalmente por um ambiente, obrigado meu irmão, por esse ambiente de nós termos uma decisão e uma escolha. Nenhum de nós não sabe de onde vem no sentido natural da coisa. Talvez a gente tenha algumas dificuldades de compreender o que o Senhor tem falado, mas como já foi falado tanto pela nossa querida irmã, como o querido irmão Jairo, que está aqui e falou claramente sobre isso, é muito mais simples no ponto de vista de tomar decisão. E aqui, muitas vezes, Satanás tenta tirar a gente do propósito, porque a gente sim espera algo espiritual. Irmãos, e as decisões, muitas delas, são sim, de uma forma intencional. É você colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, espera aí, se as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim nesse dia, é porque tem coisas que eu talvez não consegui fazer, mas amanhã eu vou fazer de novo, porque se não fosse assim, elas não se renovavam todos os dias. Sabe, eu preparei um estudo, uma palavra para estar trazendo sobre isso, parelhando a minha vida, daquilo que me trouxe até aqui, né? E não tem como fugir de alguns versículos, e o primeiro dele é Colossenses 3,17, quando diz que em tudo o que fizerdes, sejam em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É uma realidade que eu e você precisamos entender nesses dias, como algo objetivado da nossa vida, que eu e você temos sim como prestar conta com aquilo que Deus nos formou. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está vendo pela internet, tudo isso que foi falado até agora só tem sentido, só faz sentido se Cristo for o centro de todas as tuas escolhas. Não tem como a gente descompactar, sabe, a nossa vida como cristão, da empresa, do estudo, do nosso dia a dia, dentro da igreja. Nós temos que entender que nós fomos criados para isso. Existe uma realidade, um DNA do céu em nós, impresso, em que em todos os lugares da nossa vida tem que ser estabelecido o quê? Essa espiritualidade, essa fé em Cristo Jesus, e que as pessoas que têm contato conosco, mesmo que mínimo que seja, possam ver, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa tem algo diferente, ela carrega algo diferente, a fala dela é diferente, a maneira como ela pensa é diferente, sabe, hoje nós temos uma dificuldade, e não só de hoje, né? Em muito tempo, a própria palavra do Senhor nos ensina, e fala sobre essa diferença de entender que nós somos sal da terra e luz do mundo. Existe uma diferença que quase sempre tenta nos tirar do propósito de Deus na nossa vida. E aqui, a palavra é muito clara quanto a isso, que é em tudo o que fizer. Em tudo que a gente tem que fazer, irmãos, a gente tem que fazer com esse entendimento, seja em palavras, seja em ações, não é só na igreja. Às vezes a gente também, sou filho de pastor, né, como nós falamos agora há pouco, está aqui meu pai e minha mãe, eu nasci, digamos assim, eu não posso dizer que eu não nasci num lar evangélico. Não, eu nasci, porque quando meu pai entregou a vida a Jesus, eu tinha 4, 5 anos de idade. Então eu cresci dentro de uma igreja. Eu falei domingo passado sobre isso, em alguns momentos eu aprendi a ser crente. Eu aprendi como ser crente. E dentro desse ambiente, trouxe comigo o quê? Uma religiosidade, onde dentro da minha cabeça eu tinha tudo programado. Na igreja eu tenho que fazer tal coisa. Mas no meu colégio eu posso ser quem eu sou. Seja na empresa, sabe? Tudo isso começou a mover dentro da minha cabeça, dentro do meu coração.
E eu comecei a entender que, peraí, mas calma, como é isso? Existe um mundo fora da igreja, existe um mundo fora desse ambiente religioso, que não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com as nossas lentes, tem a ver com como a gente se relaciona com Deus, tem a ver com como a gente tem esse entendimento de quem Deus é para nós. Porque, irmãos, por mais que eu, como filho, tenha feito coisas erradas para o meu pai, é para o meu pai que eu tenho que correr e dizer assim, o que eu faço agora para resolver? Não é verdade? Por mais que eu e você tenha coisas feitas tanto certo quanto erradas, eu falava sobre isso ontem à noite, lá no monte com os irmãos. Irmãos, a oração é um canal de relacionamento. A oração é uma forma que você fala com Deus. É um ambiente onde tudo, como o Jairo falou, a irmã também falou agora há pouco, tudo tem que ser passado pelo crivo de Deus. Agora, se eu e você só agir no natural, irmãos, dificilmente a gente vai experimentar da maravilha do que é a dependência do Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho um versículo na minha vida que é muito claro, principalmente quando nós tomamos a decisão de vir para Brusque. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, de agradar o Senhor em tudo, de trazer essa realidade dentro daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O tripé, como o Jairo falou agora há pouco. Sabe, Ele é o centro das minhas escolhas, Ele é o lugar onde eu confio, sabe, Ele é o lugar onde as coisas são geradas, então é para Ele que eu tenho que correr em todo o tempo, é para Ele que eu tenho que fazer, Ele deixa eu usufruir daquilo que Ele me entregou, e é um prazer para nós. Então, assim, quando eu ouvi os irmãos ministrando aqui, trazendo experiência de vida, eu disse, o que eu vou falar? Porque, na verdade, nós temos a mesma pegada, ou seja, o mesmo intuito. Irmãos, se não for Cristo, se não for Ele em todo o tempo, você pode ser o melhor empresário, você pode ter o grande nome, você pode ter um excelente currículo, mas se o Senhor não fizer parte do teu dia a dia, em tudo, você não vai mais longe. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você não colocar o Senhor nesse ambiente de escolha e de decisões, você vai ser sempre aquela pessoa mediana, ou seja, onde tudo para você vai ponderar. Irmãos, eu estou vivendo uma fase na vida que assim, eu tenho sido intencional nas coisas de Deus. Eu tenho buscado em Deus uma intenção de, por exemplo, assim, se eu conheço uma pessoa, até descendo de um elevador, e ela diz assim, está quente hoje, eu peço sabedoria para o Senhor e lança assim, mas mais quente está no inferno. Eu não posso perder tempo de falar de Jesus. Eu não posso, esperar uma pessoa em algum ambiente, esperar que eu me identifique, eu puxo uma carteirinha, eu sou pastor da Nova Aliança, então você tem algo de Deus para a sua vida. Não, em todo tempo, Deus coloca oportunidades para você falar dele, e essa é uma ordenança para nós como cristãos. Nós estamos hoje dentro de um ambiente, de um projeto chamado Life, onde se fala de carreira, fala de decisões, mas nós precisamos entender que essa espiritualidade, esse ambiente de fé tem que ser natural para nós. Não pode ser um ambiente programado, não, agora é hora de culto, então, ninguém me liga no domingo de manhã porque eu tenho que estar para a igreja. Não, tem que ser de domingo a domingo, 24 horas por dia, a tua rede social, vamos falar assim, ela tem que expressar o Deus que você serve. Olha só que interessante, quer ver o tanto que você tem de Deus? Para e pensa quanto que você posta do Senhor, com foco e inteligência de ganhar mais pessoas para Jesus. Hoje nós paramos e vemos a nossa rede social, como a irmã mesmo colocou agora há pouco. Irmãos, assim, é absurdo, porque a maioria das coisas se posta desde de planta a qualquer outra coisa, menos um texto que exalte a grandeza do nosso Deus. Sabe, é interessante isso, você posta foto, não tem nada contra isso, mas onde é que existe no teu coração aquilo que você tem que postar, que é assim, não, peraí, o Senhor me achou, Ele me salvou, Ele tem cuidado de mim, e eu louvo a Deus por isso. Tem gente que tem vergonha de falar de Jesus, tem gente que, literalmente tem essa dificuldade, e a vida cotidiana, irmãos, é o nosso lugar de ação. Às vezes eu também penso de igual modo, eu penso que existe primeiro um lugar onde Deus nos dá, onde nossas mãos alcançam. Então, por exemplo, onde é o lugar de trabalho, onde é que é o lugar que você tem que ser a plenitude de Deus? Pensa, é dentro da sua casa? É dentro da sua casa. Tem pessoas que entregam a vida para Jesus, vem na frente, se ajoelha, oram, mas chega dentro de casa, não muda. Mas quer mudar o mundo, quer mudar tudo que é lugar, mas ele principalmente não muda. Como expressar essa espiritualidade, ou como ter essa live, ou seja, essa vida de Cristo em nós, se não parte primeiro nesse lugar.
Eu entendo, irmãos, que Deus tem nos levado esse ano, como igreja, a um ambiente de ser mais. Eu gostei demais do vídeo da Unicesumar. Irmãos, é um posicionamento. E não tem nada de espiritual nisso. É uma decisão. Diga assim comigo, eu tenho que ser intencional com aquilo que Deus me deu. Irmãos, é só você trazer à luz da palavra como está teu coração agora. Como está as tuas decisões e tuas escolhas agora. Não é amanhã no culto 9h30, não foi ontem, é agora. É parar e pensar assim, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me entregou. Irmãos, é necessário nós pontuarmos isso, como diz lá em Lucas 16:10. Se a gente for fiel no pouco, de fato no muito nós vamos ser colocados. Se nós continuarmos com o entendimento de se curvar a um Deus poderoso, em tudo, seja nas nossas decisões emocionais, espirituais, até mesmo a questão de escolhas bobas, irmãos, que aos nossos olhos o Senhor não se importa. Às vezes você fala assim, não, mas Deus não vai se importar, sabe, se eu vou comer feijão ou comer com arroz. Não é sobre isso, comer feijão ou comer arroz. Não é sobre Deus se importar. É você ter a consciência que você tem um Deus que é tão íntimo, que até essas coisas Ele vai dizer para você. E é isso que Deus nos constituiu, para ter comunhão com Ele. Foi dessa forma que Ele nos fez, foi para isso que Ele fez. Agora, se você é uma pessoa que automaticamente, ou no automático da coisa, age conforme sempre você quer, você não vai experimentar das coisas de Deus. Olha o que diz lá a palavra de Deus em Tiago, por favor, capítulo 1, 22. Coloca ali no Data Show. Tiago 1, 22. Diz assim, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sabe, irmãos, nós hoje estamos vivendo uma geração que assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós tínhamos um ditado, né? Então, por exemplo, assim, não, eu primeiro resolvo a minha situação, depois... Isso não é praticar a palavra. A palavra nos ensina totalmente o contrário. Você vê um Cristo que andou na terra em todo o tempo falando do Pai, colocando as coisas do céu como prioridade. Ele poderia muito menos ficar pensando nele mesmo, como o Jairo disse agora há pouco. Se o meu pai trabalha até hoje, então eu tenho que trabalhar. Tem coisas que você precisa entender que você está inserido num ambiente, não é por causa da tua inteligência apenas. Não tem a ver só por causa das tuas... Não, é porque Deus tem um propósito com isso. Quantos conseguem entender e já ficou claro isso nessa noite? Levante a mão e diga assim, eu entendi isso. Você precisa sair daqui nessa noite com esse ambiente claro dentro da sua vida. Que se você hoje tem condição, se você hoje tem a expertise em algo, se você hoje tem a facilidade com coisas, irmãos, não é por você. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Tem essa canção que fala justamente sobre isso, que tem tudo a ver com Ele. Não pode parecer com você, tem que parecer com Ele. E aqui o que o Tiago está deixando claro é justamente sobre isso, como diz ali, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não é decorar um versículo e fazer desse versículo como se fosse um mantra na minha vida, como a gente vê em muitas casas. O cara chega lá, sempre vai estar aberto o Salmo 23. Não é assim? Está ali, chega em alguns lugares, está lá, chega a folha está amarela. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daqui a pouco o cara está lá na cozinha reclamando porque está faltando, sei lá, um arroz, está faltando isso, está faltando aquilo. Tá, mas se o Senhor é teu pastor de fato, por que tem faltado? O versículo na originalidade dele fala assim, de nada terei falta. É diferente. Porque quando você fala, por exemplo, no que a gente aprendeu a vida inteira, a gente coloca Deus no lugar que, como diz, se tem falta, então Deus não cuida de mim. Não, não é isso. É que você tem que ser grato em tudo que Deus tem dado. Se você tem hoje 1 quilo de arroz, que não é o caso, graças a Deus, mas se for, seja grato com 1 quilo de arroz. Seja grato com aquilo que Deus está te fazendo ver, com aquilo que você tem hoje. Irmãos, pastor, mas eu não consigo ver isso. Não, irmãos, não tem a ver com Deus, tem a ver como você está se posicionando naquilo que Deus te entregou. Porque, irmãos, eu garanto para você, se você olhar para o lado, sempre vai ter alguém que vai querer o que você tem, sempre vai ter alguém que vai achar que você tem uma vida melhor, sempre vai se medir por aquilo que está vendo. E aí mora o perigo. O perigo do crente é como Asaf. Asaf começou a questionar a Deus. Tá, mas os ímpios isso, os ímpios daquilo todo, e o Senhor falou assim, tá, mas veja o final delas. Veja o final de todas as coisas. Veja o que está acontecendo. E aí, irmãos, nós queremos ter os melhores salários, mas nós não estudamos. Nós queremos ter as maiores influências, ou ser influência de todas as formas. E não está errado você querer.
Agora, existe um meio para que isso aconteça. Diga assim: em nome de Jesus, sobre a minha vida, eu decido ser diferente. Eu quero ser diferente. Em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos entrar e estar nesse ambiente em nome de Jesus. Amém? O último texto que eu quero ler aqui está lá, por favor, em Miqueias 6:8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Depois você chega em casa, você estuda sobre o contexto de Miqueias 6. Você vai ver que era um povo que de fato desagradava a Deus. E Deus, como sempre, querendo ser Deus, e eu sempre digo isso, a Bíblia me mostra um Deus querendo ser pai de um povo que não quer ser filho. Você vai ver ele exatamente falando: ó, vocês fizeram isso, vocês não fizeram aquilo outro. E Deus então usa a boca do profeta e deixa claro exatamente isso. Ele mostrou a você, ó homem, diga assim: ele mostrou para mim. Fala assim: ele mostrou para mim o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratiques a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Às vezes a gente quer encher de coisas e o básico a gente não faz. A gente quer ter grandes coisas e o mínimo do mínimo a gente não faz. Há uns anos atrás, em um tempo de discipulado com o pastor Manuel, e eu falava de algumas coisas para ele, e ele falava assim: Abel, sabe qual é o problema que você está tendo em relação a isso? Era uma situação que a gente estava passando. Ele falou assim: Abel, o problema seu é que você não entendeu sobre integridade. Integridade, irmãos, é você ser inteiro. E ser inteiro em todos os lugares. E isso tem faltado nos dias de hoje, inclusive dentro da igreja. Cristãos íntegros, que não estão só apenas num culto de ceia, onde está todo mundo com veste bonita e está tudo certo. É no dia a dia. O que manifesta o Cristo dentro de nós, irmãos, não é só aqui dentro da igreja. Nós podemos ter o melhor culto nessa noite. Nós podemos levantar as mãos, ver cego vendo, aleijado saindo correndo, surdos ouvindo. Mas se na segunda-feira, irmãos, nem um bom dia a gente dá para o nosso porteiro, sabe, nem um abraço, nem um orar, nada disso, de nada adianta. Nós precisamos entender que o homem tropeça não é em grandes pedras. O homem tropeça em pequenas coisas. Quer ver uma coisa que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses dias? É escolher as guerras que nós vamos guerrear. É entender que tem coisas que nós precisamos deixar e confiar nas mãos de Deus, que é diferente de crer. Confiar é você descansar plenamente. Mas como eu vou descansar se eu não tenho um relacionamento com Deus? Aí que é o problema. E é aí que as coisas, nós falamos nessa noite sobre o ambiente na qual Deus tirou alguém que queria fazer algo da sua forma. Deus disse para ela assim: não, você não vai fazer dessa forma, eu vou te usar de outra maneira. Assim também como Deus levantou um homem nessa geração, uma família abençoada, que tem se mostrado íntegro em tudo isso, porque só tem feito feijão com arroz. Porque o que o Jairo tem feito é obedecendo o quê? A direção de Deus. Eu tenho que me graduar no quê? Nisso? Então eu vou fazer isso. A porta abriu para cá? Vou fazer isso. Vou fazer dessa forma. E aqui está uma pessoa que está diante de vocês, que não queria ser pastor. Eu nunca desejei isso para a minha vida. Mas olha o que Deus fez. Olha o que Deus tem feito. E eu não falo isso para ensoberbecer. Pelo contrário, é com temor e tremor no Espírito. Porque isso não vem de mim. É dom de Deus. Isso não tem a ver com o que sabe ou deixa de fazer. É pura misericórdia do Senhor. Quem acredita assim, diga amém. E é sobre isso que Deus quer gerar na sua vida. Você, pastor, mas eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. Irmãos, todos os teus sonhos, nenhum deles serão frustrados. Mas a partir do momento em que a direção vem dele. Você pode sonhar, você pode fazer planos, como diz a palavra, e eu gostei demais. Ele endireitará. Se está errado, pede perdão. Ele vai alinhar todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você saísse daqui com essa palavra no seu coração. Aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem construído, aquilo que você tem, de alguma maneira, sabe, buscado no Senhor. Eu creio muito que Deus tem nos presenteado nesses dias, com palavras de direções, com ambientes proféticos, mas muito mais do que isso, sabe, a oportunidade de fazer aquilo que nós estamos aprendendo. De realmente, sabe, entrar nesse lugar de dependência e dizer assim: não, Senhor, eu quero ser dessa forma, eu quero ser dessa maneira. Eu quero ser desse jeito. E em nome de Jesus eu quero que você levante suas mãos agora. Nós vamos orar. Depois eu vou passar a mensagem ao William. Ele vai fazer um outro ambiente. Nós vamos orar novamente. Mas, Senhor, em nome de Jesus eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, aqueles que muitas vezes ouviram, mas não entenderam. Ou aqueles que já entenderam, Pai, independente disso, que o Teu Espírito nos guia a toda a verdade.
A nossa oração é que nós vamos sair daqui, Senhor, ó Deus, pelo menos compreendendo em uma direção clara, que se não for o Senhor na nossa frente, de nada adianta. Não adianta, Pai amado, ter certificados, não adianta ter as portas abertas, se a gente não sabe usar como o Senhor deseja que venhamos usar. Então, Pai, eu profetizo em nome de Jesus, ó Deus, homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que estão vendo no YouTube, Senhor, alcance esse lugar de exatidão no Senhor, ó Deus, e sejam mais parecidos com o Senhor, Deus, que sejam, Pai, alinhados pela Tua verdade, e é assim nós oramos, e como diz a Tua palavra, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palma. Aleluia. Mais forte, jovem. Ao Senhor.